Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus estejam presentes em nossos corações, hoje e sempre. Dando continuidade ao projeto de explanação evangélica da Seara Bendita, nesta semana nós traremos um trecho que está no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 37. O livro de Mateus contém passagens maravilhosas e é justamente no capítulo 5, capítulo 6 e metade do capítulo 7 que nós encontramos uma das mais significativas e maravilhosas mensagens de Jesus, o Sermão da Montanha. É justamente no capítulo 5, inclusive, que Jesus estabelece os princípios éticos da doutrina cristã. E é lá onde encontramos passagens que até hoje são comentadas, são estudadas e analisadas, como, por exemplo, oferecer a outra face. Temos também um dos mais importantes pilares da nossa doutrina cristã, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E é lá, neste capítulo, que inclusive algumas expressões foram criadas por Jesus e se tornaram famosas, que tocam até hoje os nossos corações, como, por exemplo, o sal da terra, a luz do mundo, a cidade sobre a rocha, enfim. É neste capítulo 5 do livro de Mateus que nós encontramos muitas e maravilhosas mensagens. Portanto, vale a menção de ler este capítulo. Vamos então à passagem de hoje, que está, justamente como dito, no capítulo 5. E nós leremos do versículo 33 até o versículo 37, para que possamos entender melhor o contexto da mensagem. Diz o seguinte, então, no Novo Testamento. Ouvistes também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nós encontramos nessa passagem a questão do juramento. O povo hebreu tinha por hábito o uso do juramento como uma forma de dar maior ênfase em suas posições e colocações. O ato em si tinha significado profundo e sagrado para os judeus. Tanto que o falso juramento ou perjúrio era considerado um crime pelas leis mosaicas. Com o passar do tempo e a forma com que se usava indistintamente o juramento, este tornou-se um ato banal, a ponto de ser inclusive usado falsamente, ou seja, o famoso juramento falso ou perjúrio. Para Jesus, a importância do uso da palavra corretamente e verdadeiramente é fundamental. Através desta passagem, o nosso mestre transmite o ideal de firmeza de caráter. O quão importante e necessário é manter-se fiel às tomadas de decisões que nós realizamos no percurso da nossa vida. Mas, além da reprimenda, do aviso que ele fala do não jurar, justamente com o sentido de se não realizar o perjúrio, ou falso testamento, ou falso juramento, a passagem evangélica lida atentamente, ela tem um significado muito maior do que única e exclusivamente evitar o juramento. O que Jesus quer trazer ali? Ele traz justamente a importância da força da palavra como reflexo do pensamento correto, do pensamento justo. Jesus enfatiza o símbolo dessa firmeza de pensamento, onde o sim é sim e o não é não, como representação do andar pelo caminho da honestidade e dos princípios elevados. Ora, aquele que exerce o pensamento puro, que pratica a honestidade, não vai ter a necessidade de jurar por algo, pois é justamente com a firmeza do seu caráter e as construções que ele realiza mentalmente,
para que as suas palavras converjam numa vida íntegra, é o bastante, é o suficiente. Mas vamos trazer esse tema para os tempos atuais, onde a mentira é propagada livremente e a força da palavra não tem mais o seu significado. Torna-se ainda mais importante e providencial a mensagem do sim, sim, não, não. Porque é através dela que nós podemos hoje usar este ensinamento como algo que nos traz a firmeza de caminharmos pelas boas ideias, pelos bons sentimentos, pelas boas realizações. Muitas são as situações em que encontramos o perjúrio ou o uso da palavra indevidamente. Basta ligarmos uma televisão ou vermos alguma situação na internet, por exemplo, nós encontramos o uso do juramento como algo corriqueiro, banal. O uso de eu juro eu juro por Deus que fiz aquilo, ou juro que não fiz isso, enfim. Usa-se de uma maneira inadvertida a força da palavra, a força do comprometimento. E é talvez aí que Jesus se intensifique, justamente mesmo há 2000 anos atrás, onde esse termo já era meio que corrompido com o passar com o passar da evolução das pessoas, das necessidades da época, é que ele reforça a mensagem, que ele diz, é só olharmos novamente lá para o versículo, lá para os 33 a 37, ele diz justamente uma antítese ao que se pregoava na época, que é, ouviste também o que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não faça o uso da palavra indevidamente. Não permita que a sua mente, que os seus pensamentos sejam foco de realizações negativas, de assumir débitos que representarão para o continuar da sua vida algo infelizmente prejudicial. O texto em si é um texto simples, mas com um profundo significado. Inclusive, este mesmo texto, esta mesma passagem, serviu de inspiração para muitos autores construírem textos maravilhosos e trazerem mensagens muito importantes do que representa verdadeiramente o uso dessa palavra, da palavra em si. Então vejamos, eu gostaria de trazer aqui um trecho de um livro, de um capítulo de um livro que chama-se Em Torno do Mestre, que é um livro escrito por Vinícius, que é o codinome de Pedro de Camargo. E nesse livro Em Torno do Mestre existe o capítulo A Palavra. Vejam o que traz Vinícius. Depois do exemplo, é sem dúvida a palavra falada ou escrita a grande alavanca dos ideais. A palavra parece pouco, parece nada, um sopro que passa, e é tudo. Tiranias radicadas, erros seculares, são destronados pela ação incoercível da palavra. Sob sua mágica influência, raia a luz no seio das trevas, e rompe a liberdade no reino da opressão, vence o altruísmo, o império do egoísmo. A palavra ilumina, convence, edifica, converte. Ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize. Basta que seja a expressão da verdade. Basta que seja a expressão da verdade. O pensamento é força, é poder, é energia. Palavra é o seu veículo. Nada se faz no plano em que vivemos sem a sua valiosa e indispensável atuação. Ou seja, o quanto importante é, para todos nós, sabermos usar o poder da palavra. O poder de dizer quando sim é sim e quando não é não. Quantas vezes nós não nos pegamos quando temos até uma necessidade de falar para uma determinada situação, para uma pessoa, algo que
gostaríamos de dizer um não, mas acabamos dizendo um sim não convincente. É nesses pequenos exemplos, nessas pequenas situações, que nós podemos usar como justamente exercício para o nosso proceder, para o nosso condicionar-se às boas ideias, a uma construção benigna mental. Quando nós representamos as nossas ideias e trazemos as nossas convicções de uma maneira firme, de uma maneira correta, mentalmente nos condicionamos a justamente levarmos uma vida mais digna, com vibrações melhores e ambiente mais salutar. Usemos como exemplo, por exemplo, uma situação simples de uma criança pedindo algo aos pais. E os pais, com receio de negarem algo que uma criança pede, dizem um sim. Mas aí, com o passar do tempo, agem como um não. O que será que realmente representa para uma criança escutar dos pais o sim e receber uma resposta conforme o tempo de um não? O quanto importante isso pode não representar para nós, justamente, o fato do que alimentar uma mente com uma palavra errada. Pensemos nisso. Pensemos nessa mensagem. Que nós possamos usar das mensagens do nosso Mestre, das suas passagens, da sua vida, que sejam realmente um norte para o nosso transcorrer de nossas próprias vidas. Graças a Deus.